Olá, alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Helene de Arte do Colégio Ampliação e nós vamos dar aí seguimento à Performance Art. Retomando aulas passadas, a professora falou, deu introdução a essa categoria de arte, que consiste na união de várias vertentes artísticas, e passou daí a trabalhar com alguns artistas importantes, que quando se fala em Performance Art, obviamente vai se tratar desses artistas. Retomando alguns vídeos passados, a professora iniciou com John Cage, que é um teórico, músico, que ele é precursor da música aleatória e ele foi um dos primeiros aí a dar início à performance. Mas ainda não era performance, né? Ele vai surgir esse termo com um grupo chamado Fluxus. Depois a professora falou em um vídeo do Joseph Beuys, que é um artista alemão que acreditava que a arte salvava pessoas e deveria salvar pessoas. Inclusive, suas obras de arte, suas performances, ele chamava de esculturas sociais, porque a performance dele normalmente revela alguma situação que está ocorrendo e que a pessoa deva assistir e repensar sobre todo o sistema em que a gente vive. E a professora finaliza hoje com Marina Abramovic. Então, a Marina Abramovic é uma artista da Sérvia. Ela está em ativa até hoje e teve seu início em 1970, que é realmente quando explode a performance art. Ela é considerada aí a avó da performance. Talvez vocês provavelmente já devam ter topado com o nome dela. Ela é uma das artistas que mais aparecem em redes sociais, em jornais, revistas e da TV. Ela é uma artista que tem dois pontos principais. Quando ela faz a performance, vai ser uma desses dois pontos. Primeiro, em que ela vai colocar o seu corpo até um limite. Professora, o que quer dizer isso? Gente, quando eu falo colocar até um limite, é colocar até um limite. É quase colocar sua vida em risco. Nessa estratégia, nesse ponto, vai chegar o outro que a professora vai falar, que é questões sociais, que na verdade são minhas prediletas aí. Que ela acaba que em sua performance também acaba revelando algumas posições humanas frente a alguma coisa. Então, por exemplo, ela, em uma das suas performances, ela se coloca à disposição dos espectadores. Então, ela é uma artista que tem muita, mas ela provoca demais a interação entre público e ela. E daí, quando ela, nessa performance que ela se coloca à disposição, então ela fica nua, totalmente nua, e daí tem uma mesa onde tem uma série de coisas em que as pessoas podem pegar aquelas coisas daquela mesa e interferir no seu corpo. Então, nós temos desde flores, canetas, canivetes, espinhos de rosa e uma arma. Então, obviamente, no início, o que acontece? Os espectadores, o público, vai ser querido, vai ser legal. Vai escrever coisas, vai ser bacana. E logo depois, eles vão começar a ficar muito mais hostis, a ponto de do público apontar a arma para ela, carregada. Então, isso é uma performance que revela questões sociais, porque ele faz pensar o quanto o humano pode chegar, a qual ponto, digamos assim. Além disso, durante a sua vida aí profissional, ela vai ser parceira de um outro artista, parceira eu digo casada mesmo, de um outro artista chamado Ulay. Eles vão passar alguns anos, desde 1976 a 1988, juntos, elaborando aí essas performances. Dentre elas, quando eu falo uma questão perigosa, ela sempre se coloca em perigo, tem uma uma performance bem famosa em que ele segura a flecha e ela o arco. Então, chega a ponto de os dois estarem tão, se
ele soltar, ele fere ela. E eles vão ficar até 1988, e no seu divórcio, o divórcio deles também vai virar uma performance. Então eles vão até a muralha da China e cada um vai para um lado. E daí essa performance eles vão colocar o nome como The Lovers. A sua última performance foi em 2010, não sei se vocês ficaram sabendo, no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York, em que a artista vai estar totalmente à disposição do público. Então existe uma mesa, ela fica sentada e ela recebe em silêncio esse público. Então formou uma fila gigantesca. E engraçado que quando ela propôs isso para o diretor da galeria do MoMA, o diretor falou: ninguém vai vir aí para ficar sentado na frente de você. 3 meses, filas quilométricas. Ela passou 700 horas sentada numa cadeira sem se mexer. O nome da obra é The Artist is Present, ou Artista está presente. Nessa exposição, ela passou 3 meses sentada, sempre recebendo de forma muito, posso dizer, cúmplice, né? Ela sentava, ficava olhando para aquela pessoa, então muitas pessoas acabaram chorando, porque nessa exposição, o que acontece? Raramente, hoje em dia, a gente olha no olho um do outro. A gente é cúmplice do outro, raramente. Então, quando, nesse momento, você para e olha, então acaba criando um vínculo. E é esse vínculo que a artista tem muito interesse. Para fazer essa exposição, ela fez vários exercícios com monges, para poder ficar quieta e na mesma posição, ereta, né? Então, ela fez muitos exercícios para conseguir ficar tanto tempo parada. Então, ela ficava sentada desde o início que abria o museu até o final. E sempre que ela terminava, ela se erguia da cadeira e fazia um risquinho como se fosse de prisão na parede do museu. Nessa exposição, o seu ex-marido, depois de alguns anos, né, sem se falar, o Lai vai e senta na frente dela, né? E é engraçado que quando ela não olha quem vai sentar. Então, ela só vai reconhecer ou ver a pessoa a partir do momento que ela ergue a cabeça. Então, quando ela viu, ela já dá os dois, ambos começam a chorar. Então, é isso, pessoal. Na próxima parte, a professora vai colocar aí um exercício do Enem que trouxe ela aí como Enem 2015. Na exposição, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, 6 dias por semana, num total de 736 horas, ela repetia a mesma postura. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Então, o texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela... Vamos às questões aí. Vamos às alternativas. A. Inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Boa alternativa. B. Abordagem educacional estabelecida na relação da artista com o público. C. Redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. Mas daí é para confundir o leitor. Negociação colaborativa de sentidos entre a artista e a pessoa com quem interage. E aproximação entre artista e público, o que rompe com a elitização dessa forma de arte. Boa também. Vejam só, gente, uma série de questões parecem todas corretas. Mas vamos lá, uma a uma. Dessas alternativas, gente, é a D, negociação colaborativa de sentidos entre artista e a pessoa com quem interage.
Por quê, gente? A inovação é uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Ela está no MoMA, gente. O MoMA hoje é um dos museus mais contemporâneos do mundo, que recebe diversos artistas. Então, provavelmente isso já deveria ter acontecido. B. A abordagem educacional. Não é interesse da artista educar ninguém. C. Redistribuição do espaço do museu. Não, a artista não redistribuiu espaço nenhum dentro do museu. Aí, a aproximação entre artista e público. Olha a pegadinha aí, gente. Sim, é uma aproximação entre artista e público, mas é muito mais individual, é com a pessoa. Então, entre D e E, que provavelmente ficaríamos aí em dúvida, é a D, em que existem sentidos da artista, existem os sentidos da pessoa, quem senta na frente dela, e a interação entre os dois.